Oi pessoal, Pastor Tiago aqui, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu quero tratar com vocês um assunto que eu considero muito importante, que são quais tipos de igreja o cristão não deveria frequentar. Eu quero listar aqui para vocês 3 tipos de igreja em que eu considero que um cristão não deva frequentar. Esse meu vídeo é direcionado, obviamente, para cristãos evangélicos, então eu estou me referindo a igrejas evangélicas, que eu acredito que um cristão evangélico que esteja procurando uma boa igreja para congregar, não deveria ir. Antes da gente ir para o conteúdo do vídeo, eu queria desde já pedir para você deixar um like aí no vídeo. Depois, se ao longo do vídeo você não gostar do conteúdo, você pode tirar o like, pode dar até um dislike, caso você queira. E também gostaria de pedir para você comentar. Quando você comenta no vídeo, o YouTube entende que esse vídeo está gerando engajamento. Além disso, antes de eu ir direto também para o assunto do vídeo, queria pedir para você que se inscrevesse no canal. Clica aí no botão inscrever-se, ativa os sininhos, que assim, todas as vezes que eu produzo um vídeo novo aqui, você vai receber notificações. Compartilha também nas suas redes sociais, porque assim o nosso conteúdo alcança mais pessoas. O canal é muito pequeno, os vídeos estão só começando, são os primeiros vídeos, e eu ainda tenho a oportunidade de interagir com todos os comentários aí. Eu vou procurar fazer isso sempre. Bom, segunda coisa, antes de ir direto para o conteúdo do vídeo também, é que eu não vou tratar aqui a respeito de denominações, né? Eu vou tratar aqui a respeito de algumas características que estão presentes em igrejas evangélicas de todas as denominações, infelizmente. Então, agora sim, vamos direto para o que interessa. 3 tipos de igreja que eu considero que um cristão evangélico que está procurando uma boa igreja, uma igreja séria e bíblica, não deveria congregar. Primeira de todas, uma igreja onde haja teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade é uma distorção teológica que surgiu nos Estados Unidos, junto com o que é chamado de terceira onda do pentecostalismo lá, né? E ela vem para o Brasil junto com uma missão pentecostal canadense, e ela se instala pela primeira vez aqui no Brasil na Igreja Cristã de Nova Vida. Acho que na época ela inclusive devia chamar Igreja Evangélica de Nova Vida, né? E junto dessa igreja, ou nessa igreja, é que ocorre a alegada conversão de líderes evangélicos da atualidade, como por exemplo Edir Macedo, R.R. Soares. E esses líderes então se convertem na Igreja Evangélica de Nova Vida, no Rio de Janeiro, e mais tarde, influenciados por outros teólogos da prosperidade canadenses e americanos, como por exemplo Kenneth Hagin, T.L. Osborne e Benny Hinn, por exemplo, eles vão trazer a teologia da prosperidade, que vai se popularizar por volta da década de 80 e vai ganhar projeção nacional no início dos anos 2000 com os programas de televisão desses televangelistas que eu já citei anteriormente. Então, veja, o que a teologia da prosperidade ensina? Ela ensina que Deus quer que você seja rico, que Deus quer que você tenha saúde, que Deus quer que você tenha vitória, especialmente no que diz respeito a bens materiais. Isso não necessariamente é mentira, mas não é esse o conteúdo do Evangelho. O Evangelho não é sobre enriquecer, não é sobre ter saúde, o Evangelho não é sobre ter prosperidade. O Evangelho é sobre arrependimento, sobre perdão de pecados, sobre nascer de novo, sobre santificação. O Evangelho é sobre outras coisas. Mais recentemente, a teologia da prosperidade ela se desdobrou em um outro tipo de teologia, que é a teologia do coaching. Quando a teologia da prosperidade ela ganha essa projeção nacional lá na década de 80, aqui no Brasil vivia-se aquela situação da hiperinflação, né? Do período da redemocratização do Brasil, né? E desde o Plano Real, lá na década de 90, início dos anos 2000, a vida da população brasileira média melhorou bastante, né? Então, nos anos mais recentes,
final dos anos 2010, início dos anos 2020, esse foco, essa projeção na teologia da prosperidade perdeu um pouco de força. Em contrapartida, o que ganhou um pouco mais de força é o que a gente chama, ainda não sei se existe um termo técnico para isso, mas é o que a gente chama vulgarmente de teologia do coaching. Então ela substituiu essa ideia de prosperidade material, saúde física, por saúde emocional. Então, essa ideia do você é o ponto fraco de Jesus. Você é o princeso, a princesa de Jesus. Então, esse é o primeiro tipo de igreja que eu não recomendaria você a frequentar. Uma igreja em que você nota que a pregação é carregada de um certo triunfalismo. Tudo é a respeito de prosperidade. Tudo é a respeito de bem-estar emocional, financeiro, saúde física e coisas do tipo. Então, geralmente esses pastores, esses pregadores, essas igrejas, elas se valem muito de pregações do Antigo Testamento, em que elas pegam passagens do Antigo Testamento em que Deus dá vitórias militares ou em que Deus dá vitórias terrenas, emocionais para aqueles personagens do Antigo Testamento e fazem uma transposição como se, olha, Davi derrotou os gigantes, então você vai derrotar o gigante do desemprego, o gigante da enfermidade, etc e tal. E isso não é o Evangelho. O Evangelho de Jesus é: tome cada dia sua própria cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Então, se você está indo numa igreja e você nota que não existe pregação sobre arrependimento, não existe pregação sobre novo nascimento, não existe pregação sobre santificação, não existe pregação contra o pecado, tudo que existe são pregações triunfalistas de que você vai prosperar, de que você vai vencer, de que você vai progredir, é um sinal de que essa igreja tem teologia da prosperidade. Esse é o primeiro tipo de igreja que eu acho que você, como um cristão evangélico que está procurando uma boa igreja, não deveria ir. Segundo tipo de igreja, e na verdade o segundo e o terceiro tipo, eles são um desdobramento desse primeiro, tá? O segundo tipo de igreja é o tipo de igreja que é tratada como uma empresa privada. Ao invés do pastor, ele não é o pastor do rebanho, ele é o CEO, ele é o diretor executivo da igreja, né? Como a gente costuma dizer, é a igreja que tem dono. Esse tipo de igreja, ele pode se manifestar, como eu disse desde o início, em todas as denominações, mas é muito comum que esse tipo de igreja se manifeste em igrejas que não estão ligadas a nenhuma denominação maior, a nenhum movimento maior. São aquelas chamadas comunidades independentes. Ela surgiu com um trabalho, entre aspas, evangelístico, missionário, de plantação de um determinado líder, né? Um líder geralmente muito carismático, muito competente na comunicação. Ela surge muitas vezes ali numa garagem, num quintal, num salãozinho pequeno, por causa dessa pregação carismática, dessa habilidade de comunicação. Essa igreja vai crescer, vai aumentar em número, e até que hoje em dia você tem mega igrejas, igrejas com milhares de membros, mas essas igrejas estão fundamentadas no personalismo desse líder. Essas igrejas, a história da igreja, da comunidade local, se confunde com a história do líder. Esse líder, em geral, não necessariamente ele possui uma formação, não necessariamente ele foi ordenado, reconhecido por outros líderes. 90% dos casos, ele não foi escolhido pela igreja para ser líder da igreja. Ao contrário, ele se impôs como líder da igreja. Outra coisa que é muito comum de observar, essas igrejas que têm dono, essas igrejas que são geridas como empresas, é que as decisões são monocráticas. Então o pastor geralmente toma as decisões. Quando existe uma liderança que compartilha quando existe uma liderança que auxilia o pastor, essa liderança geralmente ela é formal, mas ela não atua na prática. Formalmente as pessoas são ali chamadas de presbíteros, pastores, diáconos, obreiros, cooperadores, voluntários, mas essas pessoas não participam de fato da administração e da liderança da igreja. Outra característica de igrejas que têm dono, igrejas que são tratadas como empresas, é que a liderança, ela geralmente não presta, ela não precisa dar nenhum tipo, me faltou a palavra aqui agora, ela não presta contas para ninguém.
Então o pastor, ele não tem um conselho ou uma diretoria, ou ele não precisa prestar contas para a assembleia. Outra coisa muito comum é que geralmente o pastor, ele acumula também o cargo de gestor da igreja. Então ele não é apenas o líder espiritual da igreja, como ele também é o tesoureiro da igreja, ele também é o secretário da igreja. Olha, eu quero ser bastante justo aqui e dizer para vocês que isso também pode acontecer em igrejas que são congregacionais, em igrejas que são presbiterianas, ou seja, nesse caso, ao invés de você ter essa figura do líder carismático que não presta conta para ninguém, que administra a igreja como se fosse uma empresa, você vai ter, no caso uma igreja congregacional ou uma igreja presbiteriana, você vai ter um corpo, um conjunto, um grupo de pessoas que estão na liderança da igreja há muito tempo e que eles governam a igreja sem prestar contas para a igreja. Numa igreja séria, seja ela episcopal, seja ela presbiteriana ou seja ela congregacional, qualquer que seja o modelo de governo da igreja, a liderança da igreja precisa prestar contas. Ela precisa consultar a igreja a respeito das coisas que vão ser feitas, né? Então, se você está indo numa igreja e que você percebe que o pastor ou a liderança da igreja se comporta como donos da igreja, se eles não têm que prestar contas para ninguém, se eles estão no poder, esse poder não, essa liderança não é compartilhada com a própria igreja, é um sinal de que você deveria deixar de frequentar essa igreja. O terceiro e último tipo de igreja que eu acho que você não deveria frequentar é a igreja onde há nepotismo. Né? O que é nepotismo? Nepotismo é quando a liderança da igreja ela é favorecida ou os cargos da liderança da igreja são acessados por laços familiares. Né? Então, por exemplo, né, você vai perceber, geralmente as igrejas que possuem as duas primeiras características, né, de teologia da prosperidade e de serem igrejas que são tratadas como empresas privadas, elas também vão possuir a terceira. Ou seja, então, os líderes, os principais líderes da igreja são a esposa do pastor, os filhos do pastor, o genro do pastor, o irmão do pastor, o pai do pastor, o neto do pastor, o cunhado do pastor. Ou seja, são pessoas que alcançaram o cargo que elas têm, alcançaram o posto de liderança que elas têm, seja liderando um ministério infantil, ministério louvor, ministério evangelismo, tendo o microfone para pregar nos púlpitos, mas elas alcançaram esse espaço que elas ocupam porque elas têm algum laço familiar com a liderança da igreja. Mais uma vez, isso pode acontecer em igrejas que são episcopais, pode acontecer em comunidades independentes, aquela chamada igreja avulsa, que só existe aquela lá na denominação, como também pode acontecer numa igreja mais denominacionalizada, ou uma igreja que o governo é congregacional ou presbiteriano, desde que para eu me tornar um presbítero, para eu me tornar um membro da diretoria executiva, para eu me tornar um diácono, para eu me tornar um pastor auxiliar, eu tenho que ter algum laço familiar com os membros fundadores ou com aquela liderança que está há muito tempo à frente da igreja. Não descarto a possibilidade que igrejas denominacionais, presbiterianas e congregacionais possuam esse nepotismo, existe, mas é muito mais difícil justamente porque o modelo procura vetar isso. Enquanto nos modelos episcopais é muito mais comum que o pastor presidente passe o cargo, quando ele ficar velho, quando ele ficar doente, quando ele morrer, para o filho, para o neto, para o genro, para o cunhado, coisas do gênero. Tá? Então, é isso, pessoal. 3 tipos de igreja que eu acho que se você é um evangélico, está procurando uma boa igreja evangélica, independentemente da denominação, tá? E aqui eu não estou mesmo para falar de denominação, de repente eu posso gravar até um outro vídeo para falar a respeito de denominação, não é esse o foco desse vídeo. 3 tipos de igreja que eu acho que você não deveria frequentar, não deveria se tornar membro igreja onde há teologia da prosperidade. Esse é um dos cânceres da igreja brasileira. Uma igreja que ela é tratada como uma empresa privada, uma igreja que tem um dono, que a liderança trata ela como uma empresa e não como um corpo, como um rebanho. E terceiro, uma igreja em que há nepotismo, em que o poder, a influência, a liderança é conquistada por meio de laços familiares e não por meio das prerrogativas bíblicas
do pastor, do diácono, de ser uma pessoa espiritual, de bom testemunho, cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, apto para ensinar, aquelas prerrogativas que estão lá em Atos capítulo 6, em 1 Timóteo capítulo 3, em Tito capítulo 1 e outros textos aí que tratam de prerrogativas da liderança da igreja. Beleza? E você, o que você pensa disso? Você concorda comigo? Faltou alguma característica desse tipo de igreja, além dessas 3 que eu listei, que não está no vídeo? Comenta aí, comenta o que você acha. Se eu esqueci de alguma característica, você comenta aí e vamos compartilhar, vamos trocar uma ideia, tá bom? Não se esqueça de curtir e compartilhar e comentar no vídeo, isso ajuda a impulsionar o conteúdo. Então até uma próxima, eu vou trazer um próximo vídeo para vocês alguns outros conteúdos que eu considero importantes como esse, na orientação, na busca aí de quem está procurando uma boa igreja para congregar, tá bom? Deus abençoe a todos e até mais. Tchau, tchau.